Vamos lá, então, estudar a notação científica. A notação científica é uma forma de anotar, de representar números. Mas por que ela é chamada de científica? Porque, normalmente, as ciências, seja a astronomia, a biologia, bioquímica, química, elas costumam trabalhar com números muito pequenos ou muito grandes. Por exemplo, o tamanho de uma célula, muito pequeno, um número muito pequeno. O número de células que tem no organismo já é um número muito grande. A distância entre dois planetas, novamente um número muito grande. Bom, então, para que não fique escrevendo assim números muito compridos, o que a gente faz? A gente reduz esse número. N aqui eu coloquei para representar um número, tá? A gente reduz esse número entre um número em um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, por exemplo, o número 80 vai virar 8, o número 120 vai virar 1,2, o número 352 vai virar 3,52, o número 7 milhões vai virar 7. Então, você vai representar o número entre 1 e 10. Lembrando que pode ser igual a 1, mas não pode ser igual a 10. Você vai colocar 9,8, 9,9. Mas para representar o 10, é melhor colocar como 1, Porque o 10, se você reduzir o zero aqui, ele se torna 1. Vamos ver isso na prática, como que funciona. Vamos nesse exemplo aqui. 0,0000008. Então, por que a notação científica é tão importante? Porque ela simplifica, Escrever um número assim, olha que tem uns ainda bem mais extensos, é trabalhoso, é demorado, pode ser que a pessoa conte um zero a mais ou a menos, se confunda, anote errado. Então, para simplificar é que existe a notação científica, tá? Então, como que escreve? Então, eu expliquei para vocês que o número deve ficar entre 1 e 10. Então, aqui, já que o algarismo é o 8, Porque os zeros nós ignoramos, então nós vamos representar o número como 8, porque o 8 não está entre 1 e 10. Beleza, mas eu não posso dizer que um número tão pequeno como esse é igual a 8, Não corresponde a 8. Então, o que você vai fazer? Você vai contar as casas que você andou com a vírgula até depois do 8, porque o número 8, ele tem a vírgula depois dele, certo? Então, vamos contar aqui quantas casas que essa vírgula andou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa vírgula saiu daqui e andando para a direita, ela pulou 7 casas. Gente, a vírgula não pode parar aqui não, senão é 0,8, tá? Ela tem que vir depois do 8. Então, por isso que você representa o número 8 vezes 10 elevado a menos 7, tá? Porque como a gente andou para a direita, quer dizer que era um número muito pequeno. Então, para a gente manter o valor do número, aqui tem que ficar negativo. Não significa que esse número é negativo, não. Se ele fosse negativo, ele teria um negativo aqui na frente, aqui também. Esse negativo é para mostrar que você está representando um número que é, na verdade, 7 casas menor, ok? Outro exemplo. Esse, olha, tem muito mais zerinhos, então o número aqui vai ser ainda maior, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, então a vírgula vem aqui, ó. E aí o número é 1,2. Por que 1,2? Porque o número vai ser representado entre 1 e 10, tá bom? 1,2 vezes 10 elevado a menos 10, porque eu pulei 10 casas para pôr a vírgula aqui, ó. Agora, vamos num exemplo em que um número é muito grande? Aqui, a gente tem 8 bilhões, Aqui seria 8 mil, 8 milhões, 8 bilhões. 9 zeros quer dizer que são 8 bilhões. Onde que fica a vírgula num número assim, inteiro? Fica aqui, concorda? No final, ela nem precisa vir escrita, ela tá oculta, Então, vamos representar esse número 8 bilhões. Ele vai se transformar em 8. 8 vezes 10 elevado a 9. Por quê? Porque nós voltamos aqui, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A vírgula que estava aqui, ela pulou 9 casas e veio para cá. Então, 10 elevado a 9. Veja que esse número é um número com expoente, né, da base 10 positivo, por se tratar de um número em que a gente teve que reduzir. Então, para compensar, o expoente é positivo, ok? Quando é um número muito pequeno, o expoente fica negativo. Quarto e último exemplo. Eu tenho aqui 1.200.000. Bom, eu vou transformar em 12? Não. 120? Também não. Eu vou transformar em 1,2, porque, de novo, deve ser um número entre 1 e 10. Então, quantas casas que eu irei voltar para que 1.200.000 se transforme em 1,2? Vamos contar? Ó, gente, lembrando que a vírgula ela fica aqui, ó, escondidinha, né? A gente não poderia colocar vírgula zero, né? Então, após a última casa, a vírgula está aqui. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por isso que ficou 10 elevado a 6. Então, nós concluímos que a notação científica representa um número maior ou igual a 1 e menor que 10, multiplicado por uma potência de base 10, né? Potência de 10. Então, esse é o nosso resumo de notação científica.